O convite para o chá de bebê da minha irmã vinha com um recado. Presentes, mínimo de $5.000. Quando eu cheguei com um cartão da Target de $50, minha mãe anunciou para todo mundo. Algumas pessoas simplesmente não valorizam a família. Todos ficaram congelados. Eu sorri, peguei o celular e cancelei a entrada de $380.000 que eu tinha prometido para a casa dos sonhos deles. Quando o corretor ligou 20 minutos depois, o chá de bebê da minha irmã já estava barulhento quando minha mãe decidiu humilhar meu filho. Foi naquele salão de festas alugado que meus pais adoravam, porque tinha lustres e carpete barato, balões cor-de-rosa por todos os lados, folhagens falsas, uma mesa de sobremesas com a Baby Girl escrito em letras douradas. Meu filho Noah estava sentado na mesa das crianças, segurando um pequeno cobertor de bebê de crochê que ele tinha passado 3 semanas fazendo com a minha vizinha. Ele tem 11 anos, é quieto, cuidadoso, o tipo de criança que confere a lição 3 vezes e ainda pergunta se pode te dar um abraço. Em cima da mesa, na frente de cada primo, havia uma sacola branca escrita Cousin Crew. Camisetas personalizadas, doces, chaveirinhos com a melhor primo de todos em estampado. Todos os primos, exceto Noah. Ele olhou em volta como se tivesse certeza de que só tinham esquecido dele. Levantou o centro de mesa para ver se a sacola dele tinha ficado presa atrás. Nada. Vovó? Perguntou para minha mãe, com a voz quase inaudível por causa da música. A minha foi mudada. Minha mãe nem olhou para ele. Só disse, essas eram só para o verdadeiro grupo de primos, querido. Achamos que você não estaria muito por aqui depois que o bebê nascer. Senti o ar sair do meu peito. A sala nem ficou silenciosa. As pessoas continuaram conversando. Alguém riu de outra coisa do outro lado do salão, mas eu vi o Noah ficar imóvel. Os ombros dele caíram meio centímetro, como se alguém tivesse abaixado o volume dele. Ele engoliu em seco. Tudo bem, sussurrou, puxando o cobertor para o colo, como se aquilo pudesse escondê-lo. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Em vez disso, fui até a minha irmã e entreguei o presente. Levei uma caixa pequena com roupas de bebê e um cartão da Target de $50 dentro de um envelope branco simples, tentando sorrir como se meu filho não tivesse acabado de ouvir que não era família de verdade. Ela viu o cartão quando abriu o envelope. Eu vi no rosto dela confusão, depois irritação. E então minha mãe, que claramente estava esperando por aquele momento, pegou a taça de champanhe de plástico e bateu com uma colher. Pessoal, ela chamou, alto demais. Posso ter a atenção de vocês só um segundinho? A sala foi ficando quieta. As pessoas se viraram. Minha prima parou no meio de encher a poncheira. Minha mãe levantou o convite da minha irmã em uma mão e o meu pequeno envelope branco na outra. Quando mandamos esses convites, disse ela, com a voz doce demais, colocamos um recadinho lá embaixo. Só uma coisinha. Presentes, mínimo de $5.000. Algumas pessoas riram. Outras olharam em volta, como quem pergunta se era brincadeira. Não era. Temos uma família muito generosa. Ela continuou. Pessoas que entendem que, quando a família precisa de ajuda, a gente aparece. E então ela olhou diretamente para mim, o envelope entre os dedos como se estivesse sujo. Algumas pessoas simplesmente não valorizam a família. Dessa vez, a sala realmente congelou. Alguém murmurou a nossa. Minha tia pigarreou. Meu irmão abaixou os olhos para os próprios sapatos. O Noah ouviu. Eu vi as orelhas dele ficarem vermelhas. Ele olhou para mim como se estivesse tentando entender o que tinha feito de errado de novo. Eu sorri. Sorri tão aberto que minha mandíbula doeu, porque se eu não sorrisse, ia dizer algo que não teria volta. Então enfiei a mão no bolso do casaco, tirei o celular e abri o aplicativo do banco. A transferência agendada no topo da tela brilhava de volta para mim. Entrada de $380.000, transferência para Clear Creek Title, em custódia. Observação: Casa dos Sonhos Mãe e Pai mais Mônica, status pendente. Toquei na tela. Meu polegar ficou suspenso sobre amparar transferência. 20 minutos depois, enquanto minha mãe ainda fingia que o clima não tinha ficado estranho e minha irmã abria o 15º presente, o celular dela começou a tocar. Reconheci o toque.
Era o que ela usava para pessoas importantes. Quando viu o identificador de chamadas, ficou pálida. Por que meu corretor está ligando? Murmurou, pegando o telefone e andando rápido em direção às portas. Eu já sabia o motivo. Meu nome é Dério. Tenho 41 anos, sou advogado de contencioso em Charlotte, Carolina do Norte. Trabalho muito com questões comerciais, contratos, disputas imobiliárias, o tipo de coisa que me faz passar mais tempo em salas de reunião do que em tribunais de verdade. Sou divorciado. Tenho um filho, Noah, de 11 anos, que fica comigo metade da semana numa casa geminada de tijolo que comprei há 3 anos. Não é nada chique, mas é nossa. Ele ajudou a escolher a cor do quarto dele. Paredes azul acinzentadas, estantes que construímos juntos num fim de semana, com parafusos demais. Meus pais, Linda e Robert, moram a 20 minutos dali, no mesmo rancho de 3 quartos que compraram em 1986. Minha irmã mais nova, Mônica, é a filha dourada. Tem 36 anos, é uma espécie de influenciadora, casada com Ethan, um cara que vende cozinhas externas de luxo e que, de alguma forma, nunca parece ter dinheiro de verdade. Eu sempre fui o responsável. Tradução: o que tem renda estável. Começou pequeno. Um empréstimo de curto prazo quando a caminhonete do meu pai quebrou, $1.000. Depois, quitaram o saldo surpresa do cartão de crédito deles, $8.700 e troco. Quando meu primeiro grande caso foi fechado, passei 10 mil para a cozinha. Eles compraram uma TV de 75 polegadas. Quando a Mônica se casou, me ligaram chorando porque não conseguiam pagar o local que ela queria. Já contamos para todo mundo, minha mãe disse. Vai ser humilhante cancelar. Eu transferi $25.000. Quando a fertilização in vitro não deu certo da primeira vez, escrevi outro cheque. $15.000. Só não conta pro Noah, minha mãe disse então, como se fosse confundi-lo saber que o tio Dério estava ajudando a criar o primo que ele vivia pedindo. Enquanto isso, o Noah era apenas tolerado. Eles esqueceram completamente o 5º aniversário dele. Eles apareceram no dia seguinte com um bolo de posto de gasolina e um cartão que dizia Neto, com o nome do meu sobrinho riscado e a Noah rabiscado por cima. No Natal, teve aquele ano em que todos tinham meias iguais penduradas na lareira. Os filhos da minha irmã, as meninas do meu irmão. Não tem meia pro Noah. Minha mãe disse que não conseguiu achar uma que combinasse com o conjunto. Eu ficava dizendo para ele, eles te amam. Só estão distraídos. Eu dizia a mesma coisa para mim. Era mais fácil do que admitir que meus pais tratavam meu filho como se ele estivesse em período de experiência. 2 anos atrás, meu pai caiu de uma escada limpando a calha. Quebrou o quadril. Ele se recuperou, mas o médico me disse baixinho no corredor, ele realmente não deveria subir escadas. Aquela casa não é boa para envelhecer. Foi aí que surgiu a ideia da chamada Casa dos Sonhos. Um lugar maior, com um quarto no térreo para os meus pais e espaço suficiente para Mônica e Ethan depois, se precisassem, em um bairro mais novo, com calçadas e um quintal decente, mais perto da escola do Noah para ele poder ir de bicicleta. Fiz as contas como faria para um cliente. Se eu desse uma entrada de $380.000, eles conseguiriam pagar o resto da hipoteca tranquilamente com a aposentadoria dos meus pais, mais o que Mônica e Ethan diziam que iam contribuir. Escritura no meu nome, usufruto vitalício para eles. Papelada limpa, para ninguém sair prejudicado. Eu me convenci de que era um investimento e um presente ao mesmo tempo. Eles choraram quando contei. Minha mãe chamou de nosso milagre. Meu pai chegou a me abraçar. A Mônica me abraçou também e sussurrou, você é o melhor irmão mais velho do mundo. Passamos 3 meses procurando casa com uma corretora chamada Tânia. Cada mensagem no grupo era um novo anúncio. Minha mãe parou de reclamar da cozinha velha porque estava ocupada demais me mandando fotos de ilhas enormes e despensas espaçosas. O que eles não pararam de fazer foi esquecer meu filho. Levaram todos os netos para Disney no ano passado. Vamos aceitar o Noah? A desculpa daquela vez foi a guarda. É tão difícil, querido, minha mãe disse. Não queríamos complicar as coisas com sua ex. Eu me ofereci para rearranjar minha semana. Me ofereci para pagar a passagem do Noah e o quarto dele. Eles foram sem ele mesmo assim. Quando voltaram,
Deram para ele uma caneca genérica do Mickey e disseram: "Pensamos em você o tempo todo." Claro. Quando a gravidez da Mônica finalmente vingou, o grupo explodiu. Fotos de ultrassom, ideias de quarto, enquetes de nome de bebê. Não perguntaram ao Noah o que ele achava. Perguntaram pros filhos da minha irmã. Escrevam cartas pro bebê, minha mãe disse uma noite no jantar, pros primos. O Noah estava lá, mastigando o frango devagar demais, esperando a vez dele. Então minha mãe se virou para ele. "Ah, querido, você pode só assinar junto com um deles." Eu engoli em seco, porque, pelo visto, é isso que eu sempre faço. Eu engulo. Eu racionalizo. Digo a mim mesmo coisas como: eles são a moda antiga. Vão melhorar quando o bebê chegar. Até o dia em que aquele convite idiota apareceu. O convite do chá de bebê chegou na minha caixa de correio como um anúncio de casamento. Papel grosso, flores em aquarela rosa claro. O nome da minha irmã em letras douradas e, lá embaixo, em fonte menor, um recadinho bem certinho: presentes, mínimo de $5.000, por favor. Vamos abençoar a menina como ela merece. Eu cheguei a rir alto quando li. No começo, achei que fosse piada. Alguma coisa de influencer. Aí minha mãe ligou. Então, ela disse, casual demais: "Você viu o recado?" "Vi, sim", respondi. "Aquilo era brincadeira, né?" Silêncio. "Dério", ela suspirou, como se eu estivesse sendo propositalmente lento. "Você sabe por tudo que a Mônica e o Ethan passaram, tantos tratamentos, tanto tempo. Esse bebê é um milagre. Queremos garantir que ela venha ao mundo bem amparada. Você quer que as pessoas façam o quê? Transfiram $5.000 para ir a um chá de bebê? Quem pode?", ela disse. "Você sabe, não esperamos isso de todo mundo, só de você." Ela nem precisou dizer explicitamente. "E vocês mandaram isso para toda a lista de convidados?", perguntei. "Colegas de trabalho, gente da igreja?" "Eles vão entender", ela respondeu rápido. "É família. É amor." Não era amor. Era uma extorsão embrulhada em fonte pastel. Pensei em dizer não. Cheguei a rascunhar uma mensagem: "Vou levar algo com carinho, mas não vou participar de uma taxa de entrada de $5.000. Então imaginei o rosto do Noah se a gente não fosse. Ele andava com a foto do ultrassom na mochila. Chamava a bebê de feijão e falava em ler histórias para ela na hora de dormir quando nascesse. Então fiz um plano diferente. Comprei um monte pequeno de bares, um pacote de mamadeiras e um elefante de pelúcia. Presentes normais. Sensatos. Coloquei o cartão da Target no envelope porque eu conhecia aquele ambiente. Se eu aparecesse sem nada em forma de cartão, minha mãe faria questão de que todos soubessem. E contei a mim mesma a mesma mentira de novo. Se eles mostrarem que estão dispostos a tratar o Noah direito no chá, eu sigo com a casa. Se não mostrarem, não sigo. Essa segunda parte eu não contei a ninguém. Eles já vinham me punindo pela única vez em que eu disse não. No ano passado, o Ethan me pediu para ser fiador de um empréstimo pro negócio dele, que estava crescendo. Queria $250.000 para abrir um segundo showroom. Eu analisei os números e disse calmamente que ele já estava alavancado além do que qualquer credor sensato aceitaria. "Você é advogado", ele retrucou. "Você, mais do que ninguém, devia saber que papelada não significa tudo." "Papelada significa exatamente tudo", eu respondi. Esse é o ponto. Ele saiu furioso do meu apartamento naquela noite. 3 dias depois, minha mãe ligou para dizer que eu tinha mudado depois do divórcio e que o dinheiro tinha me deixado frio. Desde então, eram alfinetadas constantes, comentários venenosos sobre meu carro, sobre meu condomínio, sobre como algumas pessoas esquecem de onde vieram quando entram na trilha para virar sócio. O chá de bebê foi o ápice de tudo. Uma sala cheia de gente que eles queriam como testemunha. Uma chance de lembrar a todos que eu era carteira ambulante e que meu filho era um extra. Então, quando minha mãe disse ao Noah que ele não fazia parte do verdadeiro grupo de primos, alguma coisa em mim simplesmente parou. Eu o vi sentado ali, com o lugar vazio na mesa, enquanto as outras crianças puxavam papel de seda das sacolas de presente e gritavam de alegria por canetas com glitter e camisetas iguais.
Vi a Mônica pegar o cobertor de crochê das mãos dele com um distraído que fofo, e depois colocá-lo atrás da poncheira, como se fosse um guardanapo. Vi minha mãe fazer o discurso sobre como algumas pessoas não valorizam a família, balançando aquele cartão de $50 como se fosse um adereço. E, finalmente, tudo fez sentido. Não era sobre o cartão. Não era sobre os 5.000. Nem sequer era sobre a casa. Era sobre o fato de que meus pais estavam perfeitamente confortáveis em construir o futuro deles com o meu dinheiro, enquanto deixavam dolorosamente claro que meu filho nunca seria totalmente bem-vindo nesse futuro. Eles queriam minha conta bancária. Não queriam meu filho. Aquilo foi a gota d'água. Não a sacola de presente que faltou, nem o convite, nem mesmo a viagem à Disney. Foi o olhar no rosto do Noah quando minha mãe me usou como exemplo de alguém que não valoriza a família, na frente dele. Ele não perguntou se eu estava machucado. Perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Não lembro de ter me levantado. Só lembro de repente, estar no corredor fora do salão, o coração disparado, o celular pesado na minha mão. Vovó, a voz do Noah ecoava na minha cabeça. A minha foi mudada. Abri o aplicativo do banco. A conta aparecia como o fundo da casa da família. Foram 6 anos de economia cuidadosa, bônus, e de dizer não a coisas que eu realmente queria. A transferência agendada aparecia logo ao lado. $380.000, programados para cair na segunda-feira de manhã, às 9 em ponto. Destino: Clear Creek Title em Iskru. Endereço do imóvel: uma casa estilo craftsman de 5 quartos, com varanda em volta, que minha mãe já chamava de a minha última casa. Ainda não tínhamos fechado. Estávamos no período de inspeção. A papelada estava preparada, mas nada tinha sido finalizado. Como único comprador no contrato, eu tinha o direito de desistir. Ei, cara! Você tá bem? Meu irmão mais novo, Jason, tinha me seguido até o corredor. Ele tem 39 anos, trabalha na construção, não é santo, mas costuma ser neutro. Tô bem, eu disse, e nós dois sabíamos que era mentira. Aquilo que a mãe falou. Ele esfregou a nuca. Foi errado. E essa coisa da sacola, eu disse pra ela que o Noah devia ter uma, aliás. Disse mesmo? Disse. Ela falou que não queria confundir a dinâmica, seja lá o que isso signifique. Claro que falou. Olhei para o meu irmão. Se eu desistir da casa, eles vão culpar você. Ele deu uma risada curta. Eles já me culpam por tudo. Eu sobrevivo. Assenti uma vez e toquei em gerenciar transferência. Um pequeno menu apareceu. Editar. Pausar. Cancelar. Meu polegar pairou sobre o pausar. Mais seguro. Reversível. Eu escolhi em cancelar. Um aviso surgiu na tela. Você tem certeza de que deseja cancelar esta transferência agendada? Sim. Confirmar. Outra tela. Transferência cancelada. Confirmação número 8843C. Tirei um print. Minhas mãos estavam firmes. Em seguida, deslizei até os contatos e liguei para Tânia, a corretora. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Dério, pronto para marcar a vistoria final? Não exatamente, eu disse, mantendo a voz estável. Precisamos pausar o imóvel da Fairway 72. Silêncio. Pausar como? Vou retirar minha oferta, respondi. Dentro dos meus direitos pela cláusula de inspeção. Vou te enviar o e-mail formal ainda hoje, mas quis avisar agora para você poder liberar o imóvel novamente para visitas. Ela soltou o ar. Posso perguntar o motivo? A situação familiar mudou, eu disse. E não me sinto confortável em seguir adiante. Essa é uma decisão minha, não é negociável. Você entende que seus pais e sua irmã vão ficar sabendo por mim? Ela perguntou com cuidado. Eles têm ligado para a casa deles. Eu entendo, respondi. É por isso que estou ligando agora e não esperando até segunda-feira. Certo, ela disse devagar. Vou ligar para eles em seguida. Te mando o formulário de desistência por e-mail. Obrigado, Tânia. Desliguei.
Abri o e-mail e vi a mensagem dela chegar. Assinei o formulário digital com o dedo, toquei em enviar e observei a tela de confirmação aparecer. Não foi um sentimento de triunfo. Foi silêncio. Um silêncio muito, muito claro. Quando voltei para o salão, minha mãe estava no meio de uma brincadeira em que as pessoas adivinhavam sabores de papinha. A tensão de antes tinha praticamente desaparecido. As pessoas riam de novo. O Noah levantou os olhos quando me viu. Estavam brilhantes, como se ele tivesse estado à beira de chorar, mas não chorou. Sentei ao lado dele. Tá tudo bem, campeão? Ele deu de ombros. Posso dar meu cobertor para bebê depois? Talvez quando ela nascer. Talvez a tia Mônica goste mais então. Você fez um trabalho lindo, eu disse. Ele merece algo melhor do que essa festa. Ele encostou no meu ombro. Eu gosto mais do nosso jeito, quando é só a gente. Minha garganta apertou. Eu também. 20 minutos depois, o celular da Mônica começou a tocar alto com o toque do corretor. Ela franziu a testa e atendeu. Oi, Tani, ela falou animada. A gente tá no chá. O rosto dela mudou no meio da frase. A cor sumiu. Ela se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Como assim ele retirou? A voz ficou cortante. O quê? Não. Não. Isso não pode, não. O dinheiro é do meu irmão. A casa é pros meus pais e pra mim. Ele não pode simplesmente. Ele fez o quê? As conversas no salão foram morrendo uma a uma. Minha mãe pousou o copo de plástico com extremo cuidado. O que foi? Ela exigiu. A Mônica se virou, os olhos presos em mim como se eu tivesse ateado fogo em tudo. Você cancelou a entrada. Ela sibilou. Daryl, o que você fez? Um silêncio pesado caiu sobre as mesas. Até as crianças ficaram quietas. Eu me levantei. Meu coração já não disparava. Estava estranhamente calmo. Eu cancelei um presente, eu disse. Um presente que eu ainda nem tinha dado. Minha mãe saltou da cadeira. Aquela era nossa casa, ela disse, a voz tremendo. Nossa aposentadoria, o plano. Você prometeu. Assenti. Prometi. E hoje você ficou na frente do meu filho e me usou como exemplo de alguém que não valoriza a família. Por que eu trouxe um cartão de $50 em vez de uma entrada disfarçada de presente de bebê? A boca dela abriu e fechou. E antes disso acrescentei, olhando para a mesa das crianças, você fez questão de que todo primo de verdade ganhasse uma sacola, menos o meu filho. De novo. As pessoas agora olhavam para ela, não para mim. Não é sobre o cartão, eu disse, baixo. É sobre o fato de que você quer mais o meu dinheiro do que quer o meu filho. E eu terminei de pagar por isso. Peguei meu casaco no encosto da cadeira. Noah, vamos. Ele se levantou rápido e agarrou o cobertor. Quando caminhávamos em direção à porta, minha mãe gritou atrás de nós. Você vai destruir sua família por causa de uma sacolinha e um mal-entendido. Virei só o suficiente para responder. Eu não estou destruindo nada, eu disse. Só não vou comprar uma casa para quem não merece. E fomos embora. As mensagens começaram antes mesmo de entrarmos na rodovia. Da minha mãe, você nos envergonhou na frente de todo mundo. Humilhou sua irmã grávida. Está punindo um bebê que nem nasceu, Daryl. Do meu pai, o que era raro, cresça. Você fez um compromisso. Homem que é homem cumpre a palavra. Da Mônica, como você ousa usar a casa para nos controlar? Você não pode simplesmente tirar isso porque ficou bravo por 5 minutos. Virei o celular com a tela para baixo no porta-copos. O Noah olhava pela janela, segurando o cobertor. Pai, ele disse finalmente. A vovó tá brava com você, né? Tá, eu disse. Tá sim. Por minha causa. A voz dele vacilou. Por que eu não tinha sacola? Meu peito doeu. Não. Por causa dela eu respondi. Porque ela esqueceu como tratar você. Isso é culpa dela, não sua.
Ele ficou quieto por um instante. A gente ainda vai ter a casa com o balanço na varanda? Não, eu disse, sendo sincero. Não vamos. Ele pensou um pouco. Eu gosto da nossa casa, disse. A varanda é pequena, mas o cachorro do vizinho consegue alcançar minha mão pelo quintal. Sorriu olhando para o para-brisa. Então a gente fica com a nossa varanda pequena. Naquela noite, depois que o Noah foi dormir, sentei à mesa da cozinha e escrevi uma única mensagem no grupo com meus pais e a Mônica: eu não sou o banco reserva de vocês. A entrada da casa está fora de cogitação permanentemente. Não vou sustentar uma família da qual meu filho não faz parte. Por favor, não me procurem a menos que seja para pedir desculpas a ele. Em seguida, silenciei a conversa. No dia seguinte, no escritório, minha assistente colocou a cabeça na porta da minha sala. Tem uma mulher na recepção pedindo para falar com você. Diz que é sua mãe. Eu suspirei. Diz para ela que eu estou com um cliente. Eu não estava. Só não confiava em mim mesmo para manter o tom calmo ao qual eu estava me agarrando. Alguns minutos depois, o telefone do meu escritório tocou. Era a recepção. Ela disse que não vai embora até falar com você. A recepcionista sussurrou. Quer que eu chame a segurança também? Sim, eu disse. Por favor, de forma educada. Quando saí naquele fim de tarde, o saguão estava vazio. Nada de cena dramática. Só um e-mail da segurança do prédio dizendo, conforme solicitado, a visitante foi convidada a se retirar e atendeu ao pedido. Em casa, o Noah estava à mesa fazendo lição de matemática. Ele levantou os olhos quando entrei. A vovó veio aqui, ele disse. Eu parei. Aqui, ela bateu e explicou. Eu não abri a porta. A dona Johnson viu ela do outro lado do corredor e saiu. Ela disse, você não estava em casa. A vovó deixou uma sacola na maçaneta. Ele apontou para a bancada. Dentro da sacola havia uma das camisetas restantes do Uncle's Increw, ainda dobrada, e uma sacola de presente idêntica às do chá. A etiqueta dizia, Noah. A camiseta era do tamanho errado. Havia um bilhete dobrado dentro. Você está fazendo isso virar algo maior do que é. Nós amamos o Noah, mas você não pode esperar que a gente trate ele da mesma forma quando ele não está realmente tão presente. Por favor, coloque a casa de volta. Já contamos para todo mundo. Coloquei tudo de volta na sacola e joguei direto no lixo. Passou uma semana. Depois 2. A história correu pela família. Minha tia ligou para saber como eu estava, mas deixou escapar que meus pais estavam dizendo às pessoas que minha ex-mulher tinha me colocado contra eles. A Mônica postou stories vagos no Instagram sobre parentes tóxicos e manipuladores financeiros. Meu irmão Jason apareceu num domingo com uma pizza e um fardo de cerveja. Você sabe que eles perderam o sinal quando você desistiu, né? Disse ele, sentado no meu sofá. Eu me ofereci para cobrir, respondi. A Tânia disse para eles que eu arcaria com isso. Eles falaram que iam me processar. Ela riu. Tenho o e-mail. Jason soltou uma risada curta. Isso parece bem com eles. Depois ficou sério. Para constar, fico feliz que você tenha feito isso. Faz anos que eu vejo eles tratarem o Noah como visita. Eu devia ter falado antes. Você falou hoje, eu disse. Ele deu de ombros e jogou uma fatia de pizza pro Noah. E aí, campeão? Ainda tem o Switch? Tô pronto para ser destruído no Mario Kart. O Noah se iluminou pela primeira vez em dias. Não falamos da casa de novo naquela noite. Meses se passaram. Meus pais não compraram outro lugar. O mercado seguiu em frente. A casa da Féroa entrou em contrato com um casal jovem e o filho pequeno. Segundo a Tânia, perto da Páscoa minha mãe enviou um e-mail longo. Metade pedido de desculpas, metade exigência. Tinha uma frase que resumia tudo: somos família. Você deveria nos ajudar. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Depois apertei em excluir. Eu não fui cruel. Mandei cartões de aniversário. Deixei o Noah atender as ligações deles, se ele quisesse.
Supervisionadas, breves, mas eu não voltei atrás com a casa. Não descancelei nada. Não ofereci uma versão menor. Não mandei mais dinheiro. A casa dos sonhos continuou sendo apenas um sonho para eles. Para nós, outra coisa começou a tomar forma. No fim de semana em que deveríamos estar ajudando na mudança, a data ainda estava circulada no calendário, com o fechamento escrito na letra da minha mãe. O Noah e eu passamos o sábado pintando uma parede de destaque no quarto dele. Ele me convenceu a escolher um azul marinho bem profundo. Eu hesitei, com medo de deixar o quarto escuro, mas quando secou, ficou bonito. Com cara de adulto. Escolha dele. Estendemos um lençol velho no chão. Ele vestia uma das minhas camisetas, as mangas passando dos cotovelos. Tinha tinta na bochecha, no cabelo, provavelmente atrás da orelha. Você sente falta deles? Ele perguntou em certo momento, passando o rolo com cuidado. Da vovó e do vovô? Pensei um pouco. Sinto falta de quem eles eram quando eu tinha a sua idade. Não sinto muita falta de quem eles estão sendo agora. Ele assentiu, como se aquilo fizesse sentido. E da casa grande? Ele acrescentou. Olhei ao redor do quarto pequeno e bagunçado, livros empilhados de lado, construções de Lego em cima da comoda, o cobertor de crochê dobrado no pé da cama, agora ali porque ele decidiu que o bebê não precisava tanto. Não, eu disse. Acho que é exatamente aqui que a gente deveria estar. Naquela tarde, o Jason apareceu com os 2 filhos e uma sacola de mercado cheia de lanches. Estamos sequestrando o seu sábado, ele anunciou. Ordem dos primos. A filha dele entregou ao Noah um cartão feito à mão que dizia Cousin Crew Oficial, com todos os nomes escritos dentro, inclusive o dele. A gente fez o nosso próprio clube, ela disse. A vovó não escolhe quem faz parte. Pedimos comida, arrastamos cadeiras da sala de jantar e nos apertamos em volta da minha mesa pequena. Havia 2 cadeiras vazias que eu tinha deixado no canto, por hábito, como se talvez meus pais fossem aparecer. Eles não apareceram. O Noah riu tanto de algo que o Jason disse que refrigerante saiu pelo nariz. As crianças se revezaram caindo no puff. Alguém começou uma guerra de nervo no corredor. Estava alto, caótico, imperfeito, mas ninguém esqueceu o nome dele. Ninguém perguntou se ele realmente contava. Mais tarde, depois que todo mundo foi embora e a casa finalmente ficou silenciosa, passei pela lixeira da cozinha. A velha sacola do chá ainda estava no fundo, coberta por novas camadas de borra de café e correspondência. Pela primeira vez, não senti aquele aperto de culpa. Eles tinham feito a escolha deles anos atrás, em centenas de pequenas atitudes. Eu finalmente tinha feito a minha. Eu não posso dar aos meus pais uma casa dos sonhos. Não posso consertar a parte deles que decidiu que meu filho era opcional. Mas posso dar ao meu filho algo melhor do que um balanço na varanda e uma cozinha enorme. Posso dar a ele uma vida em que ele nunca precise ficar parado diante de uma mesa procurando o próprio nome e se perguntando se pertence ali. E eu não preciso de $380 mil nem da aprovação deles para fazer isso.